Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre generosidade e a bênção de poder ser para as pessoas aquilo que Cristo é para nós. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia que está começando agora. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus amigos para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Tem sido uma grande bênção passar esses momentos aqui, a gente vai conversando, vai percebendo os insights espirituais que Deus vai comunicando aos amigos e colegas e a gente vai sendo edificado na fé. Essa é a grande bênção de estudar a Bíblia em comunidade, com amigos, com queridos, e fica aqui o nosso estímulo para que você também compartilhe aquilo que você está estudando aqui com outras pessoas. Você sabe que todos os sábados pela manhã, em uma igreja adventista próxima da sua casa, existe o Lições da Bíblia local. E você é meu convidado para ir a uma igreja adventista. Começa lá a escola sabatina às 9 horas da manhã e você vai ser muito bem recebido. Pode chegar ali e dizer, olha, o pastor Vinícius disse que aqui tem Lições da Bíblia, eu vim aqui para participar da classe da escola sabatina. Tenha certeza que Deus vai abençoar muito você e você vai contribuir lá com as coisas que, inclusive, você ouve aqui no programa. Tá? Então, eu estou entre amigos e, mais uma vez, vou apresentá-los a vocês. Aqui à minha direita, o pastor Elton Júnior. Seja bem-vindo, Elton. É bom retornar a esse programa para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Pastor Marcos Bonfim, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um privilégio, um prazer estar aqui. Que legal. Pastor Marcelo Carvalho, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor. Ser convidado para uma mesa dessa sempre é um privilégio. É uma honra para todos nós estarmos juntos aqui. Pastor Marcelo, ora para a gente, por favor. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a tua revelação, que é a palavra, e nós estamos aqui já há algumas semanas estudando, tentando fazer o nosso melhor para compreender a tua vontade para com a nossa vida. Então queremos render a nossa mente e o nosso coração para entender tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar e para que nós possamos colocar em prática e também dividir com as pessoas ao nosso redor. Amém. Fica conosco e dessa forma também edifica a tua igreja no Brasil e no mundo. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. É muito bom receber as bênçãos de Deus. Todos nós, de alguma maneira, somos agraciados, não é, com recursos que Deus coloca à nossa disposição. E quando Deus faz isso, Ele não está pensando no nosso egoísmo. Ele pensa em nos fazer canais de bênçãos para outras pessoas que estão em situações piores do que a nossa. É muito bom lembrar que, por mais difícil que esteja a situação de alguém, sempre há alguém precisando de ajuda dessa pessoa, que está numa situação pior. E Jesus sabia disso. E ele se refere a um grupo, pastor Marcelo, de pessoas aos quais ele define como os meus pequeninos, gente necessitada, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse grupo. Bem, o nosso guia de estudo vai citar aqui, ele define, várias pessoas que podem ser esses pequeninos. Então você tem aqui os estrangeiros, que estão numa terra que não é a terra deles, a terra natal. Você tem os milhões de refugiados, você tem os órfãos, aquelas crianças que perderam um pai, uma mãe, ou perderam ambos, ou perderam a família toda. Você tem as viúvas, que ficaram aí, às vezes perde o marido, tem 2, 3, 4 filhos para criar, e aí? Como é que vai ser? Mas, pastor, eu queria ir além. No Evangelho, Jesus, nós já estudamos aqui que nós fazemos parte de uma família. Então, se eu ficar só com esses assim, os mais desterrados da terra, aí eu vou classificar por classe. Mas o Evangelho não é assim. Toda pessoa que precisa de mim é o meu próximo. Nós já estudamos aqui isso em outra lição. Eu tive o privilégio de ser pastor de escola e uma vez uma garota entrou na minha sala, uma menina linda, linda, linda. Ela morava num dos bairros mais ricos da cidade de São Paulo. E ela disse, olha, pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor, olha só meu pulso. Já cortei aqui os 2, eu já tentei me matar pelo menos 2, 3 vezes. Pastor, eu não consigo encontrar sentido para a minha vida. Naquele momento, eu olhei para ela e vi quem? É o meu próximo. É um desses meus pequeninos aqui. Era uma menina rica.
Rica, extremamente bonita, talentosa. Comparado ela a mim, eu acho que eu seria, se eu fosse ficar só na classe aqui, acho que eu seria um dos pequeninos, né? Mas naquele momento ela me procurou, pastor, me diga alguma coisa, fala alguma coisa da Bíblia para mim, porque não me falta dinheiro, não me falta nada dessa vida, mas o que eu mais preciso tem que vir daqui, não é? Então, eu procuro enxergar dessa forma. Quando Jesus fala que os meus pequenos, é claro, há pessoas que precisam mais do que as outras. Mas quando eu estou na senda do bem, todas as pessoas que precisarem de mim, eu preciso estender a mão no objetivo de ajudá-las naquilo que elas precisam. Um vai precisar de pão, outro vai precisar de roupa, mas outro vai precisar do Evangelho. Acho que todo mundo vai precisar do Evangelho para que eu possa pregar. Talvez a gente podia resumir isso com a palavra necessitados. Os necessitados não são apenas aqueles que precisam de pão. Isso. Pode ser aqueles que precisam do Evangelho, pode ser aqueles que precisam de uma amizade, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que divide as pessoas por regiões. Até a gente está falando de estrangeiros aqui, na introdução do guia de estudo dessa semana, mas mesmo dentro do mesmo país, você pode ter divisões de classes de pessoas, né? De norte, de sul, de leste, de oeste, né? Desprezando uns, né? Às vezes há um mútuo desprezo. Deus nos chama para fazermos pontes. Nós somos esse meio de ligação de Jesus, mostrando o amor de Jesus que não via classe, não tinha regionalismo, não tinha nada dessas coisas, né? Era que ia atender ao doente, ia atender ao pobre, ia atender ao necessitado. E esse é um grande desafio para nós, porque a minha tendência é recuar diante de uma pessoa mal cheirosa, diante de uma pessoa que às vezes é inconveniente, uma pessoa com uma educação muito pobre, né, que me envergonha, talvez, na frente das pessoas, eu vou recuar. E Jesus não fazia isso. Jesus era atraído. Ele falou, eu vim buscar esse tipo de gente a salvação, né? E, então, eu preciso me espelhar em Jesus e abrir minha casa, né? Ele fala lá em Isaías 58, que nós vamos ver mais para frente, né? Se abrires a tua casa, se estenderes a tua mão, então brilhará a tua luz, a tua cura virá. Tem gente doente, né? E uma doença muito grave é a doença da autocomiseração, né? Quando você tem um problema, e todos nós temos problemas, eu começo a achar que eu fui o centro das atuações do inimigo de Deus, do diabo, né? Só eu estou sozinho e ele está me atacando. E a gente começa a ficar nessa... Paranoico, né? Meio paranoico. Si mesmado. A solução está em Isaías 58, que Deus fala, esse é o verdadeiro jejum, né? Ou é 56? Não, é 58 mesmo. Né? Deus diz assim, você saia do seu casulo e vá lá atender aquele que precisa mais do que você. Abra o seu olho, vá atrás, veja os que estão sofrendo. E então a tua cura virá. Tua cura virá sem detença. Você, estenda tua mão, dá o pão para o pobre, né? E eu olhando para mim assim, eu tenho pedido a Deus que me ajude, porque eu não sou como Jesus, né? Mas na hora que eu reconheço isso, já tem solução, já começa a ter solução. Exatamente. Isso é parte da mordomia, né, amigos? Às vezes a gente acha que mordomia é só devolver o dízimo, entregar a oferta e pronto, já fiz minha parte com Deus, já está tudo certo. E agora posso ir para casa e fazer o que eu quiser com o resto do recurso. Mas a gente precisa lembrar também que os pobres a gente sempre vai ter conosco, né? Os necessitados. Na verdade, esse ponto aqui talvez seja mais importante do que dízimo e oferta. Porque quando Jesus voltar e separar em dois grupos, ele não vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai porque fostes dizimistas, se entregastes as ofertas, maravilhosos que vocês são. Ele vai dizer, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês me visitaram. Eu estive doente, vocês foram lá me atender. Né? Então, esse vai ser o critério que vai nos separar em dois grupos, né? E Jesus vai dizer, quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos, vocês fizeram isso para mim. E esse é um aspecto que às vezes a gente pode correr o risco de colocar na segunda prateleira, né? Ou terceira na nossa vida espiritual e de mordomos de Deus, né? Todos nós deveríamos ter um recurso, alguma coisa destinada a ajudar o pobre, de maneira individual, né?
E esse é um aspecto que às vezes a gente pode não falar tanto. E não apenas a gente relegar a ajuda ao pobre à ajuda institucional. Nós temos instituições que fazem coisas maravilhosas, como por exemplo a ADRA. De maneira nenhuma eu quero desmerecer o trabalho da ADRA. Mas o trabalho que a ADRA faz não é suficiente para mim. Porque Jesus não vai dizer bem-vindo ADRA, né? É Marcos, é Elton, Marcelo, né? Vinícius. Então eu não posso terceirizar esse trabalho. É um trabalho que o Senhor Jesus espera que eu faça, porque eu preciso disso. Não é tanto que o outro precisa também, mas eu preciso disso. Isso é tão espiritual, é tão fantástico, e eu acho tão espiritual, que o próprio Cristo, quando a gente tem o guia de estudos aqui, quando ele lê o texto lá, né, em Nazaré, o texto que ele menciona fala do Espírito Santo sobre ele, né? Uhum. E aí ele fala da sua missão, que contempla também atender os necessitados, enfim. Depois a gente vai para o livro de Atos e acontece uma cena interessante. Depois do batismo do Espírito Santo em Atos, capítulo 2, a gente tem uma igreja que era uma carne só, unida, né? Uma alma, diz o texto, um coração, e que criou um fundo, né, para atender as necessidades de cada um. E tem um negócio, no livro Desejado de Todas as Nações, se não me engano, Ellen White diz que se você quer encontrar a Cristo, você não precisa ir lá em Israel, visitar Jerusalém, andar naquela Via Dolorosa, que não foi a Via Dolorosa, mas que dizem que é, né? Você não precisa ir lá. Basta você ir, não precisa gastar nada, basta você ir ao leito do doente, vá lá na choupana do pobre, levar o pão ao faminto, aí você vai encontrar Cristo. Exato. Então, você quer ter um encontro com Cristo, você tem um encontro lendo a palavra de Deus. Mas você precisa das duas coisas, você precisa ler a palavra de Deus, mas você precisa andar nos passos de Jesus e onde Jesus iria. Né? Eu acho sugestivo que em Lucas 4, que é onde Jesus faz esse resumo, o esboço do seu ministério, né? É uma declaração programática do seu ministério e do Evangelho de Lucas por tabela. Exato, e ele está citando aqui textualmente Isaías capítulo 61, né? Mas aqui em Lucas 4 há uma reunião de duas coisas muito interessantes nesse anúncio. Isso foi num sábado, é dito em Lucas 4,16, uma passagem que usamos muito. Indo Jesus a Nazaré, onde fora criado, num sábado, conforme o seu costume, ele foi à sinagoga. E aí ele se levantou para ler o livro de Isaías, o capítulo 61, e fez o resumo do ministério dele. Com o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para evangelizar os pobres. Ele apresenta esse aspecto do cuidado com as pessoas como uma das bases do seu ministério. Então nós encontramos aqui sábado e o trabalho em favor dos carentes, dos necessitados. Tudo sob a liderança do Espírito Santo. Exato. Mas se você for a Isaías 58, a passagem que o pastor Bonfim citou, também, né? Você vai encontrar exatamente no mesmo capítulo um resumo sobre o nosso trabalho em se preocupar em cuidar das pessoas mais carentes. Ele diz, olha, o verdadeiro jejum é esse, que você reparta o pão com o faminto, né? Que você... e uma série de ações em favor do necessitado. Aí depois diz, então a luz de Deus vai brilhar sobre você. Aí na sequência, meio que sem dar seta... Fala do sábado. Ele entra no versículos 13 e 14 para falar do sábado. Então ele está falando, veja, de jejum e sábado. Duas coisas que são práticas religiosas, que não podem ser esvaziadas. O verdadeiro jejum e a verdadeira guarda do sábado não é uma prática religiosa, ascética, que eu faço para mim mesmo, sem contato com as pessoas, sem contato com a minha família, sem contato com quem mais precisa. Então, se eu quero realmente jejuar, eu tenho que me lembrar de gente que está passando fome, tá? Então, a minha fome deve me lembrar que tem gente que está passando fome, não é porque quer se consagrar, é porque não tem o que comer. Se eu quero guardar o sábado descansando em Deus como Criador, eu tenho que me lembrar que tem gente que também é filho de Deus e que precisa ser aquecido, acolhido, abençoado. Então, a religião não pode se desconectar das pessoas e de suas necessidades. Pastor, você estava falando aí, para mim, as palavras de Jesus tiveram muito poder, tanto que houve uma reação forte ali. Por quê? Quando Jesus fala isso, lembra, não nos esqueçamos, Jesus cresceu aonde? Nazaré. Em Nazaré. Então, quando ele fala isso, o povo começa a voltar à fita, né, como você mencionou, diz assim, peraí, a vida toda ele ajudou a gente.
Os pobres e os necessitados. Então, ele está querendo dizer o quê? Nós somos pobres. Isso. Então, veja, o discurso que ele fez teve força e o povo entendeu que ele era o Messias justamente porque quando ele era um garoto e ainda não tinha se declarado como Messias, ele fazia isso. Todo mundo entendeu. Não, ele só pode ser o Messias. E o nosso guia de estudos ele vai mostrar. Aquilo ali era uma evidência da messianidade dele. Aquele gesto, aquela vida em favor do próximo. Então não teve como os seus conterrâneos falar assim, não, ele não é o Messias. Ficou claro. Como ele fez isso de menino até hoje, ele só pode ser o Messias porque ele fez isso entre nós. E Jesus precisou buscar essa ideia do Antigo Testamento e deixá-la bem assim sublinhada, né, para quem estava ali ouvindo, enfim, porque a visão que se tinha dos pobres era uma visão ruim, né? Se ele é pobre é porque ele está sob a maldição de Deus. Então, Deus não está preocupado com ele, a gente tem que deixá-lo meio à margem. O Evangelho de Lucas é muito interessante, porque o Evangelho de Lucas você tem todos aqueles que estão à margem, Cristo cuidando deles, tratando com eles, se preocupando com eles, focando neles. E era justamente esse o recado que Cristo queria trazer. Por isso essa declaração é um tanto quanto chocante, né? Para os discípulos, para aquele povo que estava ouvindo naqueles contextos, e pode ser chocante, inclusive, para nós hoje, para alguns, né? Que às vezes tem um certo distanciamento, né? Como foi bem colocado aqui, de pessoas talvez mal cheirosas, mendigos ou outras situações que estão na margem da sociedade. Mas o Evangelho é inclusivo. Esses dias atrás, eu vi o Twitter de Ty Gibson, que é um escritor bem conhecido, e ele dizendo que quando ele e a esposa se converteram, o pastor adventista que deu estudo para eles falou, quando estudou sobre o sábado, lembrando que você estava falando, pastor Vinícius, ele disse, sábado à tarde, você quer guardar o sábado? Sábado à tarde, vá visitar os órfãos, vá visitar as viúvas, vá visitar as pessoas que estão presas, vá visitar os doentes, vá visitar as pessoas que não podem visitar você de volta. Esse é o trabalho, isso é o que você vai fazer, isso é guardar o sábado. Né? Não é você ficar em casa deitado na sua cama. Né? Só descansando. Não é o descanso físico, esse é o descanso espiritual, que você está fazendo as obras de Cristo. Vai dar um estudo bíblico para alguém que necessita o pão espiritual. Né? Essa é a guarda do sábado que eu quero ter. Né? Pastor, o senhor falou uma coisa aí que me fez pensar. Veja, as instituições elas fazem um trabalho maravilhoso, mas a instituição ela é grande. Quando uma coisa é grande, ela não entra nas frestas. Então, por isso que é necessário também o meu trabalho pessoal. O meu trabalho pessoal não consegue fazer o que a instituição consegue, porque é uma coisa grande. Mas a instituição não consegue fazer o meu trabalho de ir lá, de sentar com o camarada, porque a instituição ela não dá amor. Ela vai dar a cesta básica, ela vai fazer isso, mas colocar a mão no braço da pessoa, isso tem que ser gente, tem que ser a gente, tem que ser eu. Ir lá, abraço do amor e do carinho. Que maravilha. A gente vai fazer um rápido intervalo, é rapidinho, não sai daí. A gente volta já já. Estamos de volta com Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E eu tenho uma lembrança para fazer para você. Você sabe que a gente está no mês de lançamento de uma revista especial, A Cura do Pecado, essa revista que fala sobre a origem do problema do pecado e apresenta a solução para esse problema. É muito importante que você tenha esse material, você já sabe, esse é um oferecimento dos Anjos da Esperança, sem custo nenhum para você. Se você deseja receber essa revista que vai explanar a doutrina da entrada do pecado na Terra e apresentar a solução para ele, é só você mandar um WhatsApp que está aparecendo na sua tela, fazer um pequeno cadastro, e nós vamos mandar para sua casa sem custo nenhum essa revista especial. Se você não fez seu pedido, é hora de você fazer, printa a tela se você não quer perder o programa agora, para depois você ter os dados certinhos aí do WhatsApp, né? E depois envia, que a gente vai mandar para você esse presente especial oferecido pelos Anjos da Esperança. Nós vamos voltar ao nosso estudo aqui, a gente está conversando sobre a bondade, a generosidade, a importância que a gente tem de refletir o caráter amoroso de Cristo em ajudar outras pessoas com os recursos que Ele colocou na nossa mão. Na Bíblia nós encontramos um quarteto desfavorecido, aí, né? O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, que eles representam
toda uma gama de pessoas que estão na sociedade precisando de apoio e de amparo. Não é isso, pastor? A gente encontra essas pessoas na Bíblia em uma preocupação de Deus em atender essas pessoas. Deus não disse assim, ajuda. A gente olha a Bíblia e vê uma sistematização, né? Uma especificação clara da ajuda que nós devemos oferecer para essas pessoas. E isso é identificado pela Bíblia como sendo o sinal da genuinidade da minha experiência religiosa. Se eu sou apenas um frequentador de igreja, alisador de banco de igreja, né? Vou à igreja, assisto meu sermão, vou embora para casa, me fecho no meu casulo, então isso é uma indicação de que a minha religião não é a religião de Cristo, né? A religião de Cristo verdadeira, ela me leva a sair da igreja para alcançar o mundo. A igreja é o meu ponto de reabastecimento para que eu saia e encontre com as pessoas e traga as pessoas para lá, para dentro, de novo, para receberem esse reabastecimento. Essa é uma coisa que o Senhor espera de nós, e como nós vimos no bloco anterior, vai ser o critério pelo qual o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, lá nos últimos dias. Uma coisa muito interessante aconteceu na Ucrânia agora, recentemente, durante a guerra da Ucrânia. Os nossos pastores adventistas na Ucrânia não são combatentes, mas eles usaram dos seus próprios recursos, do seu tempo, correndo riscos tremendos para transportar refugiados das regiões perigosas para a capital Kiev, depois escoarem eles para fora do país. Cerca de 30 mil pessoas foram ajudadas pelos pastores dentro dos carros deles, com os carros deles. E uma experiência muito interessante aconteceu num desses centros lá em Kiev, que a igreja desenvolveu. Estava um senhor que veio com a sua família, veio trazer a sua família porque ele queria mandar, os homens não podiam sair porque eram combatentes, mas eles queriam mandar a família embora, né? Para uma região que não tinha mais risco. Esse homem ficou umas 8 horas nesse centro, ali onde ficavam os refugiados, e um pouquinho antes de sair ele chamou um pastor e disse assim: eu desmerecia o trabalho de vocês, eu achava que vocês eram preguiçosos e vocês eram covardes, por isso vocês não queriam participar da guerra. Mas agora eu percebo que o trabalho de vocês é mais arriscado do que o trabalho dos soldados na frente de batalha. E eu agora tenho vocês em muito alta conta. Eu vou deixar aqui com vocês o meu cartão. Ele era um alto oficial do exército ucraniano, que estava tentando tirar a sua família do país, né? E você veja, esse trabalho falou para esse homem coisas que a pregação desses pastores não conseguiu falar, né? E então a gente vê que o Senhor tem diversas maneiras de alcançar pessoas. Esta obra de misericórdia, não apenas pela obra de misericórdia, mas para levar Jesus às pessoas. Isso é muito importante, né? Não apenas uma obra social, mas a obra social mesclada com a obra espiritual. É isso, eu vou trazer o pão físico, mas eu vou trazer o pão da vida também. É muito bom, né, pastor Elton, não dividir as coisas, né, como o pastor Bonfim colocou, né? Eu vou ajudar só a pessoa no aspecto social, vou dar comida, e não vou pregar o evangelho para ela porque eu não quero, influenciar a pessoa. Ou então o outro lado, vou só pregar o evangelho e as outras instituições que cuidem. Jesus é uma mostra da união desses dois fatores, né? Eu penso que a gente precisa ter uma coisa bem clara, né? Nós não devemos embarcar na ideia que alguns embarcaram, e isso ficou conhecido como teologia da libertação, né? Que é uma ênfase mais social, mais humanista da vida cristã e espiritual. Essas ajudas, essas atividades que nós realizamos para abençoar a vida das outras pessoas, elas têm 2 propósitos bíblicos, e no Espírito de Profecia a gente encontra essa ideia também, né? Nos textos inspirados de Ellen White. Primeiro, é a questão de eu me transformar à imagem e semelhança do caráter de Deus. A gente viu em outras lições que quando a gente devolve o dízimo e entrega a oferta, Deus está me assemelhando à natureza do reino dele, que é dar, é tirar de mim o egoísmo, tirar de mim essa ganância, essa avareza, essas coisas ruins que estão no nosso coração pecaminoso. Mas, em segundo lugar também, é abrir a porta do coração. É uma cunha de entrada para que a gente possa, de fato, levar aquilo que é a essência
da vida espiritual, que é a salvação. Eu fico pensando, de que adianta a gente dar um pão para um faminto, ajudar a vestir o nu, mas não entregar para ele o evangelho? Vai ter uma resolução temporal. Ele vai conseguir se alimentar naquele momento, vai conseguir se aquecer, mas o mais importante não é o que acontece naquele momento. O mais importante é o destino eterno daquela pessoa. Então, esse é o sentido que a gente precisa entender das palavras de Cristo e do ministério da obra de Cristo aqui nessa terra. Jamais a gente pode pensar que a igreja é uma ONG, né? Ou uma atividade que vai apenas se preocupar com essa questão social, porque esse não é o foco, o nosso foco não é nessa vida apenas, e esses atendimentos eles são apenas circunstanciais. Enquanto o pastor falava, eu lembrei de um texto de Tiago 1,27, que diz uma coisa interessante. Ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que coisa interessante, né? Depois, no capítulo 2, Tiago vai falar de novo, né? Olha, o que adianta alguém bate lá na igreja e diz assim: eu estou passando fome, eu estou precisando de roupa e tudo mais, e você diz assim: não, fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Eu estou vendo aqui, você falando, me lembrei de Isaías 58, verso 7, começa no verso 6, ele pergunta: porventura não é esse o jejum que escolhi? Aí no verso 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e etc., então a tua cura brotará sem detência, etc. Mas o foco aqui é: recebas em tua casa o pobre e o necessitado. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente violenta, com pessoas que podem se fingir de pobres para ter outros tipos de benefícios, né? E então, será que a gente deve simplesmente abrir a casa ou vamos fechar a casa porque nós estamos correndo risco? E eu tenho pensado assim: será que Cristo não correu risco quando ele desceu para cá, né? Desceu esse mundo, ele largou o céu, a segurança do céu. Ele tinha coisas mais sublimes em vista do que apenas cuidar da sua própria segurança, né? Da sua integridade física. Pastor, ele tanto corria risco que ele tocou no leproso. Pois é. Que naquela época, se você tocasse, tinha contato com o leproso, você podia ficar leproso também. Quando você tem em vista as realidades eternas, você começa a viver no clima da eternidade. Então, até a sua integridade física, em algum momento, ela vai ser secundária, porque você vai fazer a obra de Jesus. Eu já vi histórias lindas me lembro agora do pastor Moisés Nigri. Há muitos anos atrás, ele foi assaltado em Santo André, São Paulo, relativamente perto aqui da Novo Tempo, e 2 assaltantes o levaram para dentro de casa e começaram a maltratar. Ele disse para a esposa: vá lá à cozinha, prepara uma comida para esses homens, que eles estão com fome, eles precisam comer. E ele começou a falar de promessas da Bíblia para eles. É uma história comprida, mas resumindo a história, aqueles homens os deixaram, não levaram nada e foram embora com o Evangelho, receberam a mensagem do Evangelho, né? Esse é o ponto, né? A gente ajuda as pessoas porque vamos desenvolver com isso um caráter semelhante ao de Deus e, ao mesmo tempo, está abrindo a porta do coração para que a semente do Evangelho possa ter resultados ali, né? É por isso que a Bíblia tem um monte de textos que falam de provisão para os pobres, né? Esse é um tema recorrente. E aí entra um aspecto importante que a gente vai falar na sequência. Mas eu só sublinho aqui o texto de Êxodo 23, texto de Salmos, né? Não é só ajudar com alimento, né? Nós também temos que ajudar os fracos, os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios, diz o texto de Salmos 82. Isso é muito interessante. Então não é só ajudar com recurso. Às vezes a gente vai ter que se envolver aqui num litígio, numa situação um pouco mais delicada, Abraão talvez. Salvou o seu sobrinho. Exato. Foi preso lá e ele arriscou o pescoço para trazer o sobrinho de volta. Exatamente. E Provérbios tem um monte de textos e Salmos também de promessas para quem faz isso. Então, se a gente fizer o que Deus está pedindo, a gente ainda vai ser recompensado por isso. Isso é maravilhoso. E aí entra o segundo dízimo, né, pastor? Essa questão do segundo dízimo é muito interessante, muito mal interpretada e entendida hoje, né? Porque existem pessoas que leem a palavra dízimo na Bíblia e confundem. Você vê, tem um dízimo que era o dízimo pré-levítico, aconteceu durante a existência de Israel como um povo, e ele é vigente, inclusive, até agora, que é esse dízimo que é identificado como dízimo
levítico, que é para sustento do ministério, uso exclusivo para isso. Mas você encontra um outro dízimo na Bíblia, que é um dízimo que você podia pegar, você podia usar para suas despesas de viagem, chegava lá no templo, você comprava comida que o seu coração desejava, e levava todos os seus filhos, sua família, e aí lá no templo você chamava o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado e o levita também, e dizia, ó, vem aqui comer comigo. Né? E durante essa comida, por que o levita estava junto? Porque o levita, era esperado pelo menos que o levita falasse das coisas de Deus. Então você via o componente de evangelismo, você tinha... Casamento, né? Você tinha o evangelismo, que era o levita que ia falar para o pobre, para o necessitado, para o estrangeiro, você tinha o estrangeiro que estavam precisando, e você tinha os seus filhos ali que estavam ouvindo o levita, estavam vendo você chamar o pobre, o necessitado, estavam aprendendo a importância disso. O que Deus queria ensinar com isso? Deus queria dizer, meu filho, minha filha, você precisa ter regularmente um dinheirinho guardado para você, uma porcentagem, quem sabe, da sua renda, para você guardar, você atender esse tipo de necessidade, além do seu dízimo e da sua oferta. Né? E parece, a gente, puxa, mas é muita coisa, e você vai ver como eles eram prósperos, né? Porque quando você resolve servir o reino de Deus e fazer o que Jesus faz, Jesus toma conta do seu sustento. Aliás, essa era uma das razões pelas quais eles tinham êxito financeiro. Né? Agora, nós não ensinamos, né? Nós não ensinamos que a pessoa deve separar 10%, né? Porque há indicações claras na Bíblia que que nós chamamos de segundo dízimo, ficou circunscrito ao povo de Israel, porque ele não aparece antes do povo de Israel, como o outro dízimo aparece, e ele também não aparece depois. Né? Então, mas o princípio eu acho que é um princípio interessante, nós não erramos em adotar esse princípio. Agora veja a importância do tema de todo o trimestre, que a gente está aqui batendo na tecla da questão dos recursos financeiros, da administração eficaz da vida, né? De colocar Deus em primeiro lugar e isso ser expresso por meio de onde eu vou colocar o meu tesouro, porque ali vai estar o meu coração. Enfim, a administração de dinheiro e de bens materiais, a importância disso. Porque se nós temos recursos, porque administramos corretamente, nós vamos ter condição de ajudar as pessoas que precisam. Veja, eu não quero ser uma caneta que na hora que eu preciso escrever com ela não tem tinta. Isso significa o que na prática de uma pessoa carente? Olha, pastor Vinícius, eu estou passando fome. Eu estou precisando de uma ajuda. Eu estou precisando que você me auxilie aqui, tem um menino aqui precisando de um apoio. Eu não quero ser a pessoa que vai dizer, infelizmente eu não economizei o suficiente, então eu não tenho para te oferecer. Entende? Então, se eu administro corretamente a minha vida, além de eu me beneficiar a minha família, eu estou apto para ser um canal de bênção para pessoas que precisam. Você tocou num ponto interessante, pastor Vinícius, que me lembra algumas coisas que eu li. Sabe que tem um livro, você pode até me ajudar, que o título me fugiu da mente, um livro de Ellen White sobre esse tema de ajuda aos necessitados. Me fugiu. Beneficência Social. Um livro extremamente interessante que eu recomendo para quem está nos assistindo aqui, a leitura desse livro. E nesse livro, ela nos dá indicação, não nessas palavras que eu vou usar, mas essa é a ideia, que talvez a maneira mais fácil de você se ver livre do pobre é dar dinheiro para ele. Né? Alguém aparece para você e você dá dinheiro, olha, suma da minha frente, está aqui o meu dinheiro, não quero contato com você. Mas o que Deus está querendo é mais do que eu dar o dinheiro. Né? Às vezes, Deus está querendo que eu me doe a mim mesmo, que eu vá lá e escute a vida do pobre, saiba por que ele está pobre, o que está acontecendo com a vida dele, que eu me envolva com essa pessoa, que eu traga essa pessoa, quem sabe, para dentro da minha casa em algum momento, né? E aí, como é que tem que ser minha casa, né? Nós devemos viver vida simples. Quem tem vida simples não vai ter medo de trazer o pobre para dentro de casa. Né? Porque, qual é o medo que eu vou ter de trazer o pobre dentro da minha casa? Então, isso é uma advertência para mim, porque eu não quero simplesmente dar o dinheiro para o pobre. E ela diz que, em alguns casos, nós nem devemos dar dinheiro. Porque se é o caso da pessoa que está pobre porque não trabalha, porque não tem amor ao trabalho, então nós temos que ajudar de uma outra maneira, mas não deixar de ajudar. Claro. Mas talvez o dinheiro deseducaria. Né? Não, e outra, sabe, se a gente vive desregradamente, se a gente vive endividados,
Quando alguém precisa de ajuda de verdade, a gente diz, não, quem está precisando de ajuda sou eu. Sabe? Então, a gente cria um canal ruim, enquanto que a gente poderia ser um canal de bênçãos para outras pessoas, né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho aí, não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta para continuar estudando a Bíblia. Estudar a Bíblia com um bom comentário é muito legal. Melhor ainda quando se trata de um comentário inspirado. Falo isso sempre aqui porque tem sido uma bênção, meus queridos amigos, na minha vida, ler os escritos da autora norte-americana Ellen White. Quanta visão, quanta iluminação, quanto discernimento espiritual, quanto aprofundamento na palavra de Deus esses escritos oferecem. Você sabe, Ellen White foi autora de mais de 100 mil páginas e nós temos esse material, grande parte dele traduzido em português. A Casa Publicadora oferece esse material ao público, né, disponibiliza para você adquirir, mas a gente também faz um trabalho muito interessante para concentrar no estudo, no guia de estudos, que é uma separação dos escritos dela especificamente sobre o tema que a gente aborda ao longo das temporadas aqui. E a gente está falando nesse trimestre sobre a administração da vida, né? Sobre a questão de gerir os recursos financeiros, sobre a mordomia cristã. E ela escreveu muito sobre esse tema. Inclusive, ela tem um livro específico sobre isso, Conselhos sobre Mordomia ou Administração Eficaz. Nós temos essas duas versões aí, que você pode adquirir também, um material maravilhoso. Mas esse aqui é específico desse tema sobre a lição. Olha, vai ajudar muito você, tá? Então, se você deseja adquirir, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. A gente vai voltar a conversar sobre essa questão da generosidade e da preocupação de Deus com o pobre. Essa preocupação, no entanto, ela é bem diferente da preocupação que prevalece na maior parte da sociedade. Não é isso, pastor Marcelo? Parece que tem uma ideia aí que permeia a sociedade perigosa, que influenciou. E as ideias têm consequências, né? Sim. O nosso guia de estudo vai mencionar aqui na parte de segunda-feira o darwinismo social. O darwinismo é aquele negócio, né? As espécies, elas estão aí vivendo e só deve sobreviver o mais forte, o mais apto, aquele que tem mais condições para manter a sua sobrevivência. Os outros que se virem, né? Em geral, chegarão à morte. E houveram pessoas que quiseram trazer essa ideia para o tecido social. Então, é o seguinte, para que nós vamos ajudar o pobre, o cego, o nu, o aleijado? Eles só enfraquecem a humanidade. Então, vamos deixá-los aí cada vez mais à beira do caminho, porque assim eles morrem logo. E assim, aqueles que estão, eles vão ficar o quê? Cada vez mais fortes. Só que, amigo, toda vez que eu vejo isso aqui, eu me lembro, por exemplo, de uma prima minha. Ela teve um menino, e esse menino, assim, toda mãe deseja que o filho vai crescendo, se desenvolva, vá para a escola. Um dia cresce, vou me casar, mãe, eu vou te dar netos. Ela nunca teve isso. O menino não desenvolveu ali a sua coordenação motora. E ela logo percebeu. Só que ela não deixou de ser mãe, não deixou de amar o filho. O menino chegou a 24 anos de idade. E eu tive assim, fui lá, ungi o menino, né, pedi que Deus fizesse o melhor por ele e tal. E chegou o dia que ele faleceu. Então assim, eu tive o privilégio de dizer assim, olha, você é um exemplo para mim. Você é assim, uma prima que eu tenho na mais elevada conta. Eu acho que é a forma como Deus me olha. Deus não olhou para o Marcelo e falou assim, olha, filho, você vai me dar tanto trabalho, você vai me levar para a cruz. Então, nem vou te criar. Não, Deus pensou o contrário. Eu vou criar você e vou assumir a sua culpa, tá certo? Mesmo essa culpa me levando à cruz. Essa é a visão que eu tenho que ter para os desvalidos da sociedade. Não é? Porque quando eu começo a pensar, não, vamos deixar só os melhores, aonde isso vai parar? No genocídio que aconteceu no século XIX, século XX, e está acontecendo no século XXI. Exatamente. Eu vou eliminar aqueles que são os mais fracos. Não é? Esse negócio do darwinismo, né, ele cria justamente o contrário do que é o plano de Deus. Né? O darwinismo cria competitividade, né? Mas o plano de Deus é cooperação, ou cooperatividade, eu não sei qual palavra seria a mais adequada aqui. Nós somos parte de uma mesma família, né?
Se tem pobre, se é órfão, se é viúva, se é necessitado, se é estrangeiro, no fim das contas, ele é meu irmão, porque ele também é filho de Deus. Além disso, isso favorece a práticas escusas, porque assim, é a sobrevivência do mais forte. Isso é o darwinismo, né? Quando você aplica para a sociedade, o darwinismo social, é assim, o mais forte sobrevive independentemente do que ele faça. Se ele vai ser agressivo com você, se ele vai ser violento, Não tem moralidade. se ele vai ser ladrão, não tem moral nenhuma aí. Padrão zero. É a força que prevalece, não a força moral, nada disso. Então, esse tipo de pensamento aplicado à sociedade é um problema gravíssimo. E como você estava dizendo, Elton, isso é completamente oposto ao plano de Deus, que puxa para a cooperação. E nós, como já vimos nos outros blocos, Isaías 58, Deus fala assim, meu filho, e Jesus disse também, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Isaías 58 mostra por quê. Porque a minha cura só vai brotar quando eu pensar na cura do outro. Pastor, enquanto você estava falando, estava me lembrando aqui do jovem rico. A prova de discipulado para ele foi justamente essa. Então, não, eu já faço tudo, eu guardo todos os mandamentos. É um cara nota 10, né? Como que eu gostaria de ser? Perfeito, não fazia nada errado, guardava sábado. Só falta uma coisa. Mas a coisa que Jesus pediu para ele, olha, vai, reparte. Esse repartir não é assim, ó, vou dar tudo e não vai ficar nada para mim. Se é repartir, eu tenho que administrar. Essa é a ideia de Cristo, né? Você vai ser um administrador. Você já provou que tem condições de trabalhar com dinheiro. Então, vai reparte, administra o dinheiro que você tem para ser uma bênção para o mundo todo, inclusive para você. Seja uma bênção assim, mas ele não queria fazer isso. Né? Por isso, ele não se tornou discípulo de Cristo. E assim, não que Jesus quisesse que ele fosse pobre, porque Jesus poderia facilmente devolver tudo para ele, como devolveu para Jó, né? Jó perdeu tudo e o Senhor deu em dobro para ele. E Jesus disse, dá tudo. A gente não sabe o que ia acontecer depois. Essa história é muito interessante porque, primeiro, é o jovem rico que chega para Cristo e faz uma pergunta. O que eu vou fazer de bom para herdar a vida eterna? Bom, para herdar, basta eu ser herdeiro. Eu não preciso fazer nada. O que eu vou fazer de bom? Uma boa coisa que eu devo fazer. Essa é a primeira coisa que me impressiona. Aí Jesus responde para ele não se sente ainda apto. Ele diz assim, não, Senhor, tudo isso aí que o Senhor falou dos mandamentos eu já faço, mas ainda eu sinto que falta alguma coisa. E aí Jesus então diz para ele, bom, se tu sente isso, então eu vou te dizer, vai, vende tudo, dá aos pobres. Havia uma ideia judaica naquele contexto que era o seguinte, você pode ganhar o reino do céu fazendo uma boa obra. E Jesus disse assim, bom, se tu acredita assim, então eu vou te dizer, vai, vende tudo e dá aos pobres, e aí sim você vai estar fazendo exatamente o que a sua ideia, né, o que você imagina. Isso é muito interessante. E aí ele sai triste, né? A gente conhece bem a história, ele não faz isso. Essa palavra perfeito aí, no grego, ela tem uma ideia que às vezes a gente pode não pensar muito bem sobre ela. Jesus disse, se você quer ser perfeito, exatamente. Para o jovem rico, vai, vende os seus bens e distribui para os pobres. Exatamente. A primeira vez que ela aparece no texto bíblico, nós temos o Antigo Testamento, foi traduzido para o grego aí, a partir do 3º século antes de Cristo. Você tem essa palavra lá em Gênesis 6, versículo 9, se aplicando a Noé, que a gente estudou lições atrás aqui. Isso é muito interessante. Ela tem que ver com integridade, né? Ela tem que ver com lealdade total. Essa é a ideia no Antigo Testamento para essa palavra. Então, perfeito não quer dizer que ele entregasse tudo para os pobres, que agora ele estava 100% e não precisava fazer mais nada e já estava garantido no reino do céu. Não é essa a ideia. Isso é muito interessante. Exatamente. Distribua seus bens. E aí, será que pobres. Deus sempre pede para a gente dar tudo para o pobre? Tudo. Todo mundo agora volta para casa. Assim, né? Todo mundo volta para casa, agora tem que vender tudo. Vende sua casa, seu carro, suas roupas. Jesus falou tudo para ele. Jesus não falou algumas coisas. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Será que esse é um chamado para todos nós? É claro que não. Eu acho que não, que o caso específico desse rapaz também tinha que ver com idolatria, né? Os bens dele eram o ídolo dele, eram tudo para ele. Jesus falou, só falta uma coisa para você. Você está guardando todos os mandamentos, mas falta um. E aqui tem não terás outros deuses diante de mim. E aí tem a ver com o que o Tiago falou. Se você cumpre 9 mandamentos, mas quebra um, você se torna culpado de todos. Ele falou, não, Senhor, eu já guardo todos esses mandamentos aí. Jesus fez uma lista dos 10 mandamentos. Não, você já faz desde que eu sou criança. Então falta umzinho só para você.
Só que tem um Que está grande... condenando você em todos os outros. Exato. Tem um grande contrassenso nessa história também que me chama muita atenção. Porque Jesus pega e fala da segunda tábua da lei. Ama o teu próximo, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Vai falando dos mandamentos da segunda tábua da lei. Para que existem esses mandamentos? Para amar o próximo. E ele diz assim, eu faço isso. E aí Jesus assim, tu faz mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, vamos botar bem na balança se tu faz. Vende e dá aos pobres, que daí tu vai demonstrar claramente que tu cumpre os mandamentos. E, na verdade, ele achava que cumpria, ele cumpria talvez a letra, né? Mas não a essência e o princípio. E tem uma outra coisa, o chamado para esse rapaz, na pergunta que o pastor Bonfim fez, era um chamado para ser um discípulo itinerante com Cristo. Era um chamado para seguir Jesus. Jesus não fez esse chamado para todas as pessoas. Veja bem, se ele tivesse apegado aos bens materiais, ele não teria condição de seguir a Cristo. Lembra que Pedro se tornou um discípulo itinerante, o que ele fez com as redes? Ele abandonou a pesca, eles tinham uma empresa de pesqueira próspera, ele abandonou tudo para seguir a Cristo. E esse rapaz não quis fazer isso. E agora, na própria lição dessa semana, a gente vê um outro caso, né? Que se contrapõe a esse. O Zaqueu. O Zaqueu, Jesus não pediu para ele dar nada. Interessante, né? Ele sim, Zaqueu, desce depressa que vou entrar na tua casa. Jesus entra na casa, não pede nada para ele, mas o que Zaqueu... Ele se adianta. Voluntariamente se adianta. E quanto que ele dá? Tudo? Não, ele não dá tudo. Ele dá muito. Ele dá muito, mas não dá tudo. Mas não dá tudo. Ou seja, você tem que pedir para Jesus falar para você o que é para você dar. Né? Eu me lembro de alguém, eu li um livro muito interessante sobre esse assunto, e o livro, a pessoa estava dizendo que alguém chegou para ele e falou assim, olha, Deus mandou eu vir aqui falar para você me dar isso para a minha igreja lá. Ele falou, Deus falou para você, então agora eu vou orar e vou esperar Deus falar para mim o que eu devo dar para você. Porque não é alguém que vai dizer para mim o que eu tenho que dar, é Jesus que tem que dizer, é o Espírito Santo que tem que dizer. Tem que ser fruto da relação não é pastor, da pessoa, né? Não é pastor, dê isso porque eu sou pastor, estou dizendo para você. Não é assim que funciona a coisa. Né? Essas histórias, elas são fantásticas num aspecto muito interessante. Para mim, elas ensinam uma lição muito, muito preciosa, né? O uso das nossas posses, dos nossos bens materiais é um claro indicador do nosso relacionamento com Deus. É um indicador claro. Não tem como eu fazer um uso das posses desassociado com a vontade de Deus e ainda achar que tem um bom relacionamento com Deus. Essas coisas não vão andar juntas. E aí você vê ali, Jesus falou, João 15, né? Eu sou a videira verdadeira. Qual é a videira falsa? A gente reluta em chegar à conclusão, mas para o israelita, a videira falsa era o judaísmo. Para mim, a videira falsa, me entenda bem, né? Nós cremos que a igreja é uma instituição de Deus, mas a igreja não tem a função de salvar. Quando eu olho para a minha filiação para com a igreja como um meio de salvação, a igreja se tornou uma videira falsa. Né? E Jesus diz, não pensa você que só porque você está dentro da igreja, você está salvo. A igreja não tem poder de salvar você. Claro que a filiação da igreja é parte importante da minha experiência com Cristo, mas existem outras coisas que me identificam como seguidor de Cristo, além disso, além da minha filiação com a igreja. Exatamente. A salvação mudou totalmente a vida de Zaqueu, né? Totalmente. Ele entrega mais do que a lei judaica exigia. Ele diz assim, eu vou entregar, se eu defraudei. É muito interessante e curioso isso, né? Nós não temos uma evidência clara se Zaqueu era um ladrão. Pode ser que ele realmente o fosse. Porque o texto dá essa sugestão, né? Se eu defraudei alguém, naquilo que eu defraudei, eu vou entregar 4 vezes mais. É igual alguns, desculpa aí alguma coisa. Como assim alguma coisa? Você não sabe o que você fez, não? Exatamente. Pastor, agora o que eu acho interessante, porque a lição ela vai crescendo, né? Então você tem um indivíduo que Jesus, então vai lá, dá tudo, e ele não dá. Depois você tem o Zaqueu, que ele vai, né? Jesus vai à casa dele e na presença de Cristo ele fica tão feliz com Cristo entrando na casa, Jesus condescendendo com ele, que ele entrega. Agora Jó, Deus não chegou e não pediu, Jesus não foi na casa dele, mas a Bíblia diz que
ele ia atrás das pessoas para saber quem que está precisando. Que coisa impressionante. Você vê, ele era aquele camarada, como a gente diz no jargão popular, né? Ele era da prateleira de cima. Por isso que Deus, quando o diabo chega, fala, você viu o meu servo Jó? Não um camarada nada. Justo, íntegro, aquilo que você citou agora há pouco, justo, íntegro. Aí o diabo, ele é tão covarde que fala o quê? Mas é claro, o senhor encheu a mão dele de dinheiro. Agora, eu quero ver se ele não tivesse tudo isso, que foi o que você falou. Quero ver se ele não tivesse dinheiro, se ele seria fiel para o Senhor. Quer dizer, é aquela acusação lá da eternidade que o diabo falou. Não, todo mundo te serve aqui, porque o Senhor fez todo mundo perfeito. Sim. Né? Aí, Tem razões para isso, né? Então, tá bom. Então, você tira tudo dele, só não tira a vida. Olha só a qualidade de indivíduo que Jó era. Ele escolheu ser assim. Sabe qual? Seja assim com a gente. Né? Para mim, o resumo de tudo aqui é que o coração da gente é enganoso. A gente às vezes acha que está bem espiritualmente. Olha, eu vou à igreja, devolvo até meu dízimo, tá tudo certo comigo, vou para o céu, hein? Estou garantido lá. Mas o coração às vezes engana. Às vezes a gente não está bem. Você quer ter um parâmetro legal para você saber como é que você está? Como é que está seu olhar para as pessoas mais desfavorecidas? Você tem se preocupado com elas? Ou você tem vivido só para você mesmo? Nessa bolha individualista em que você olha só para si mesmo, olhando para a vida como se ela fosse um espelho multilateral e você só vê a si mesmo. Está na hora de você olhar para além de suas próprias necessidades e enxergar Cristo nas outras pessoas. Cristo no faminto, Cristo no pobre, Cristo no nu, Cristo em quem precisa. Esse chamado divino está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus abençoe muito você. Um forte abraço e até lá.